do Jornal o Globo de hoje é o mais famoso palco do futebol brasileiro. Ele está careca, sem grama, é o Maracanã. A gente já sabe há muito tempo que no sábado de carnaval, dia que tem programada a semifinal da Taça Guanabara, por acaso um Flamengo e Botafogo, que já viveram dias gloriosos neste palco aqui. Este palco aqui, careca, sem grama, ele está apto para o show de Wesley Safadão. E não para um Flamengo e Botafogo. Eu sei que isso já está marcado faz tempo, mas é muito significativo que o Maracanã, pós-Copa do Mundo, seja aberto para um show do Wesley Safadão e não para o futebol. Um show, em pleno sábado de carnaval, é capaz de abrir e fazer o Maracanã funcionar. O futebol não. Vai ser em Volta Redonda esse jogo, certamente, para um público ínfimo. E não, eu sei que o assunto não é novo, mas não deixa de ser chocante, pelo menos para mim, ver o Maracanã assim, no sábado, com Wesley Safadão tocando lá os seus hits e Flamengo e Botafogo jogando em Volta Redonda para, sei lá, 3 mil pessoas, se tanto, não é? Safado é um bom adjetivo para o estado do nosso futebol. Eu acho que usaram até o artista perfeito ali no caso. É triste. Acaba sendo um ciclo vicioso, que o futebol vai mal e aí, obviamente, não tem o público para pagar as despesas do estádio, que aí, portanto, precisa correr para o show, que aí diminui também o interesse do público. Quer dizer, como é que você sai disso? Quer dizer, realmente tem uma hora que fica difícil você dizer que alguém está errado como gestor do clube, do estádio, se o futebol não gera realmente uma receita suficiente. Mas é lamentável, quer dizer, que depois de uma Copa do Mundo, depois de uma Olimpíada, inclusive, quer dizer, que a gente ainda esteja vendo o descaso e o desuso, né, das nossas instalações mais emblemáticas. E a falta de perspectiva, né? A falta de perspectiva com o mais famoso palco do futebol brasileiro. Eu acho que a pergunta de Ochoa é excelente. Como sair disso? Sim. Especialmente quando você entra nesse círculo vicioso, você começa a gerar as pessoas que têm interesse na permanência do Estado. Eu cheguei na certeza que tem muita gente dentro do futebol brasileiro que tem um interesse direto no fracasso do futebol brasileiro, porque virou uma indústria de exportação. Quando fica tão ruim como que está, aí você sempre tem a necessidade de vender jogador. A necessidade de vender é a oportunidade de enriquecer, ou licitamente ou ilicitamente. Então, como sair desse círculo vicioso? Globocop de hoje fez imagens do Maracanã, o gramado sendo coberto para o show de Wesley Safadão. Eu vou fazer contato agora com Carlos Cereto, que está em São Paulo, ao lado do repórter da revista Época, Rodrigo Capello. Carlos Cereto estará no Rio durante o Carnaval. Você vai ao show de Wesley Safadão? Ceretinho, bom dia, bem-vindo à redação. Não. Bom dia, André Rizek, bom dia, Marcos Uchoa, bom dia, Tim Vicker. Eu não gosto de Wesley Safadão, não gosto da música dele, né? Dele não tenho nada contra, até não o conheço. É mais respeito quem gosta. Mas iria se fosse qualquer outro show que eu gostasse. Como também iria se fosse um Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Lamentável que não tenha um jogo desse porte no Maracanã. E sim em Volta Redonda, em pleno sábado de carnaval. É o seguinte, tem muita gente dizendo ainda, eu ouço as pessoas dizendo, mas vai ter jogo no carnaval. Essa não é a principal discussão. Por que não ter jogo no carnaval? Tem público para todo mundo. Tem público para quem gosta de carnaval, para quem não gosta de carnaval, para quem gosta do Wesley Safadão, para quem gosta do futebol, né? Para quem gosta de escola de samba, para quem gosta do bloco. E ainda mais numa cidade do Rio de Janeiro, com tantos turistas a essa época do ano, você não ter um futebol, uma semifinal de Taça Guanabara na cidade, não há nada que justifica absolutamente não. Então, ou seja, é mais uma derrota do futebol brasileiro. Concorda, Capello? Concordo, sim, senhor. Também não iria o show do Wesley Safadão, mas também não iria nem se fosse Metallica, porque eu acho que o Maracanã, nessa fase do ano, deveria ser usado para futebol. Além de tudo que vocês já mencionaram, também tem a questão da concessão, né? Você concede o estádio para uma construtora, ela faz o que ela bem entender. Ou seja, uma concessão também fracassada nesse sentido. Ô Capello, já que estamos falando de estádio, eu queria pegar um gancho de uma reportagem publicada hoje na Folha de São Paulo. O tema já havia sido publicado pelo jornal o Globo. Coloca na tela, diretor, por favor. É uma reportagem sobre as condições de pagamento do Corinthians para a Caixa. Segundo a Folha, e segundo o que havia publicado o Globo também anteriormente, a Caixa ameaça acionar o Corinthians por causa da dívida da Arena.
que já passa de 1 bilhão. Qual é a chance, na sua opinião, disso acontecer? Quer dizer, a Caixa... A gente sabe que o Corinthians está sem condições, nesse momento, de honrar os seus compromissos com a Caixa. E uma das garantias que o Corinthians deu à Caixa é simplesmente o Parque São Jorge, a sede histórica do clube. Qual a chance, na sua opinião, de a Caixa Econômica executar essa dívida e, por exemplo, tchau Parque São Jorge? Olha, a chance ela é remotíssima, eu diria. A informação da Folha e do Globo é de que a Caixa vai executar essas garantias do financiamento. As garantias são duas, principalmente. Uma é parte do Parque São Jorge, como vocês já mencionaram, e a outra é um acordo da Odebrecht, que tem um nome em inglês que eu não vou lembrar agora, mas a sigla é ESA, e nesse acordo a Odebrecht ela se propõe a fechar a conta. Ou seja, se executar a garantia, a Odebrecht fecha a conta com o dinheiro que ela tem em caixa. Como você tem garantias das duas partes, do Corinthians e da Odebrecht, se chegar a esse ponto, esses dois lados vão entrar numa briga interminável na justiça, o Corinthians defendendo o Parque São Jorge, a Odebrecht protegendo o próprio caixa. Então isso já vai postergar muito, vai atrasar muito essa execução. E mesmo que chegue a um ponto em que se fale, não, o Parque São Jorge vai ser executado, vai ser tomado. Eu quero ver qual é o juiz que vai assinar isso. Agora, tem um negócio também, né, Capello? O Corinthians voltou a pagar a Caixa, né? Voltou a fazer os pagamentos do BNDES, da Caixa Econômica Federal, enfim. O Corinthians continua devendo, parou de pagar durante um tempo, durante um período, mas voltou a pagar. O que o Corinthians quer agora, através do novo antigo presidente, o André Sanches, é sentar com todas as partes e renegociar o acordo, para ver como é que vai fazer para pagar isso e tudo mais, para ver se muda a questão da bilheteria, né? Bilheteria que entra diretamente no fundo, que paga o estádio, se essa bilheteria volta a ser do Corinthians, enfim. O Andrés vai sentar com todas as partes para tentar conversar e renegociar. Então, nesse momento, me parece que se torna ainda mais remota a possibilidade de uma execução da dívida por parte da Caixa Econômica Federal, justamente porque o Corinthians voltou a pagar, não é isso? É bom a gente saber do contexto também, né? A Caixa Econômica, quando começa o ano, ela vai definir todos os seus orçamentos e valores que ela vai gastar no ano, e aparentemente em 2018 ela tem menos dinheiro, né? A Caixa está numa condição financeira muito, muito complicada. Então é natural que exista alguma pressão também por parte da Caixa, até para precisar dar uma resposta pública em relação a esse financiamento. Eu diria só que os mais tradicionalistas, obviamente, prezam, e com razão, digamos assim, o Parque São Jorge, pela história que tem. Mas a verdade é que na história do futebol a gente tem vários exemplos de clubes que, por um interesse financeiro, deixaram essa parte. O Real Madrid é um deles. O Real Madrid vendeu uma parte enorme do terreno que ele tinha, que Madrid, como São Paulo, foi crescendo, e trocou. Na verdade, a Prefeitura de Madrid pagou um dinheiro que muito superior ao que valia, e foi daí que as finanças do Real Madrid se sanearam assim. E aí tiveram aquela cidade onde eles treinam agora, que é fora, ali perto do aeroporto, enfim, que é um lugar magnífico, mas é fora da cidade. Quer dizer, não foi o estádio. Agora, o Corinthians não joga mais no Parque São Jorge há muito tempo. Quer dizer, hoje, então, essa coisa do tradicionalismo, do conservar aquele patrimônio histórico, é uma coisa que em outros clubes é visto de uma maneira diferente. Por exemplo, o Sarriá de triste memória para nós, né, o estádio do Espanyol lá em Barcelona, os caras venderam para um shopping e fizeram um outro estádio, porque financeiramente valia. O Corinthians tem que conversar se esse lado sentimental justifica uma sangria quase eterna, porque uma dívida de 1 bilhão aí, na realidade do futebol brasileiro, é uma dívida altíssima. O que isso vai significar para um time, por exemplo? Quanto tempo ele vai poder ficar sem pagar bons salários ou sem contratar bons jogadores por conta do pagamento? A gente viu o Arsenal em Londres, por exemplo, quando trocou de estádio, etc. e tal, ficou anos, né, segurando a onda, sem comprar grandes jogadores para pagar o estádio. Mas a coisa foi equacionada muito mais bem feita do que o caso do Corinthians. Então, será que é o caso de repente, de dar o Parque São Jorge? Eu não estou querendo ser entendi. Herético, mas é uma conta que tem que ser feita. Já aconteceu com outros clubes. Exatamente. O meu valor sentimental, eu cobri muito o Corinthians quando ele ainda treinava no Parque São Jorge, nos anos 90. E era um grande barato, porque você ia ao clube, conhecia os personagens. O Corinthians tinha uma sala no Parque São Jorge para um pai de santo, que era o pai Nilson, que tinha o cargo de diretor para assuntos espirituais. Legal. E atrás do estádio, ele criava umas galinhas para fazer os trabalhos dele e tal. Então era sensacional, você chegava, passava pelas galinhas, e toda sexta-feira, véspera de um grande jogo, o pai Nilson dava entrevista para os jornais mais populares sobre os trabalhos que ele estava fazendo, como estavam, assim, o mundo do além,
para o final de semana. E era a manchete fácil de todo fim de semana. Pai Nilson projeta. Hoje Pai Nilson mora na Chapada Diamantina. Um abraço para ele, mora em Lençóis. E como este aqui é um... Você conheceu o Pai Nilson, Ceretinho? Conheceu, né? Eu conheci. Chapada Diamantina. Um abraço para ele, mora em Lençóis. E como este aqui é um... Você conheceu o Pai Nilson, Ceretinho? Conheceu, né? Eu conheci o Pai Nilson, que inclusive fazia algumas consultas pessoais. Eu não tive esse privilégio de conversar com o Pai no Parque São Jorge. Era, inclusive, um pedido do Vanderlei Luxemburgo, na época, técnico do Corinthians, André. E como este é um programa nacional, recebo aqui a contribuição de Ti Vargas. O Cireto destacou o Carnaval e futebol. A boa lembrança é a seguinte, que em BH tivemos inúmeros blocos nesse fim de semana e o Cruzeiro levou 50 mil pessoas ao Mineirão. São Paulo, como lembram outros amigos aqui, a gente teve 37 mil pessoas em Palmeiras e Santos nesse domingo e também a cidade estava lotada de blocos. Ainda no assunto grana... a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Gostou, Ceretinho? Gostei. Gostou? Eu quero destacar aqui a recusa dos clubes em aplicar nesse ano o árbitro de vídeo. Isso foi assunto em todos os jornais, nos cadernos de esportes. Uma decisão tomada ontem